considerando tudo quanto tem queimado nosso coração, sendo arrematado, vamos assim dizer, com o jejum dessa semana. Eu estava conversando aqui com o Mauro, com o Igor, com o pastor Vinícius, o pessoal, e nós estamos maravilhados com tudo quanto Deus fez. Eu creio que só os próximos dias, Igor, só os próximos dias poderão definir, conseguirão externar e alcançar vocês, considerando tudo quanto foi ministrado aos nossos corações. Nós fomos tremendamente impactados e o meu intuito nessa noite é poder transmitir ao seu coração aquilo que foi ministrado ao nosso. Amém? Então, por um instante, curva sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração aqui. Abra o seu coração de antemão e permita-se ser ministrado por Deus. Senhor, nós invocamos o teu santo nome. A tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que ainda não penetraram em nosso coração, sejam aquelas as quais o Senhor vem a ministrar nessa noite. Que se abram os céus e que venha o reino, que se cumpra o teu querer e execute o teu realizar. Espírito de Deus, estamos aqui como crianças famintas, sedentas, não pelo pão, não pela água, mas por tua palavra, pelo teu Espírito, que assim como a chuva cai na terra e não torna sem que antes cumpra o teu propósito, assim também aconteça com a palavra que sai da minha boca, que ela não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Essa é a minha oração nessa noite, em o nome de Jesus. Diga amém! Diga aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor fala que a vida e a morte é o poder da língua, e quem dela bem utiliza comerá do seu fruto. Sua avó já deve ter dito para você isso, só que em outras palavras: meu filho, a palavra tem poder. E a palavra de Deus, ela atesta, ela confirma e endossa esse ditado, que a palavra tem poder. Então eu gostaria de pedi-lo, no que depende de você, que você liberasse vida através da sua boca. Que ao testificar no seu coração algo dito aqui, você possa externar, dando júbilos, saltos e bendizendo ao nome do Senhor. Então, sinta-se livre, permita-se ser ministrado e permita-se fluir no Espírito aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas como igreja videira e como vinha, essa rede de igrejas, nós participamos, compomos uma rede apostólica de igrejas, que é denominada Global Kingdom. Essa rede é composta pelas maiores igrejas em células do mundo. E no ano passado, eu e o pastor Vinícius tivemos o privilégio, se o pessoal do fundo quiser sentar aqui na frente e tudo mais, estiver distante, escuro, sei lá, vem para cá, pode sentar no chão, não tem problema não. Se o povo da frente também quiser, pode ficar à vontade. Então, enfim, eu e o pastor Vinícius tivemos o privilégio, a oportunidade de participar dessa reunião a fim de representar o pastor Naor. Infelizmente, eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, né? Ele ficou impossibilitado de comparecer, de participar e nos destacou para representá-lo. Falei, isso daqui só pode ser jesuicidência, só pode ser resultado de um arranjo divino. E aí então fomos nós participar dessa reunião, e no primeiro instante da reunião, o responsável, o presidente dessa rede de igrejas, deu início, fez as considerações iniciais, dizendo o seguinte: meus irmãos, nós estamos aqui nesses dias a fim de discutir acerca do rumo ou dos rumos do cristianismo nos próximos anos. Falou, a pauta dessa reunião consiste na dominação mundial. Eu olhei para o Vinícius e falei, Jesus amado, o que está rolando aqui? Não dava nem para ser no final, já no começo. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, meio que naquele tom de, uau, que privilégio, mas também, uau, que responsabilidade. E ao longo de toda a reunião nós fomos ministrar, Deus pôde compartilhar por intermédio dos irmãos que ali estavam também, coisas as quais às vezes nós não tínhamos percebido, observado ainda, e isso foi enriquecedor.
E acontece que dias depois nós tivemos um encontro com o pastor Naor. Sempre após as reuniões de discipulado, nós vamos almoçar com ele, a fim de termos um tempo de comunhão, de nos aproximarmos e tal. E aí, enquanto nós comíamos, ele falava a respeito dos resultados do último seminário dos universitários, que por sinal foi um sucesso. Quantos de vocês estavam lá? Os que não estavam estarão no próximo, em nome de Jesus. Inclusive eu quero dizer que o próximo vai acontecer, a gente ainda está decidindo, porque pode ser que aconteça uma alteração, mas vai acontecer em abril. Provavelmente na primeira semana, estamos entre a primeira e a segunda semana. Mas nós teremos apenas 600 vagas. Um número muito pequeno que nós vamos fazer no auditório de uma universidade nessa próxima ocasião. E aí então nós estávamos ali falando, nossa, foi um sucesso, foi uma bênção, poderoso, glorioso e tudo mais. E aí ele riu, o pastor Naor riu e falou, irmãos, eu tenho que dizer algo a vocês. Nós estávamos na reunião de presbitério, nós compartilhávamos acerca daquilo com o pastor Luiz, e o pastor Luiz virou para mim e disse, Naor Pedrosa, você não consegue fazer nada pequeno mais não, né? E ele falou, pastor, não consigo, sabe por quê? Porque eu quero conquistar o mundo. Eu falei, rapaz, se o senhor quer, eu quero também. Nós estamos juntos, estou contigo e não abro. Nós estamos fechados. E nós pudemos perceber, tendo por base esses dois momentos, do quão privilegiado nós somos de estarmos aqui. Esse tempo de jejum e oração foi um tempo de liberação, e nós decidimos que nós viveremos um ministério debaixo do poder de Deus. E por meio do poder de Deus nós iremos conquistar a nossa geração para Cristo, através de células, de núcleos que se multiplicam pelo menos uma vez por ano. Nós cremos nisso. Mas, como eu disse, pesa uma responsabilidade sobre os nossos ombros. E por um certo lado a gente fica meio que receoso, né? Nossa, o que vai virar? Como é que vai ser? Que responsabilidade! Eu imagino que foi o mesmo sentimento que tomou o coração dos apóstolos. Jesus falou, eu vou embora, eu vou para junto do Pai, vocês vão dar continuidade a essa obra. Eu acho que eles pensaram, nossa, o que vai ser de nós? Senhor, não se vá, fique conosco. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, a promessa de meu Pai, Ele irá conduzi-los a toda a verdade. E o Senhor deu continuidade falando o seguinte, olha, vocês prosseguirão na obra a qual eu iniciei, mas pregando não apenas com palavras, mas pregando com poder. E por onde quer que vocês forem e pregarem, vocês devem dizer que está próximo e é chegado o reino de Deus. E aí os apóstolos ficaram meio que assim, um dado instante, o que é o reino? E Jesus começou a ensinar a eles, o reino não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito. O reino não consiste em palavras, mas consiste em poder. E por fim ele fala, olha, muitos dirão, o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está para acolá. Mas eu porém vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. Uau! E a palavra de Deus fala que eles deram continuidade à obra iniciada por Cristo, de maneira tal que em Atos, no capítulo 17, as pessoas, os gentios, olharam para os apóstolos e disseram, estes que têm transtornado o mundo, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até aqui. Eles chegaram, esses que têm proclamado o reino, que têm um reino dentro de si, eles também chegaram até aqui. E o desejo dos nossos corações é que ao nosso respeito também seja dito, os radicais livres têm transtornado o mundo, e eles chegaram até aqui. No passado Deus usou inúmeros homens, Finney, Wesley, Spurgeon, mas eu creio que no presente Deus irá usar os radicais livres. Eu falo com uma convicção no meu espírito. Essa é a fé que nós temos no nosso coração. Mas não será de qualquer maneira que nós faremos isso. Jesus falou, olha, vocês estão maravilhados com tudo quanto eu tenho feito, dito, ensinado. Mas eu quero te dizer que aquele que crê em mim não fará apenas as obras que eu faço, mas obras maiores. Obras maiores. Obras maiores eles farão. Você pode ter certeza disso. Eles realizarão obras ainda maiores.
um grande profeta dos Estados Unidos, ele teve uma visão. Em um ano ele entrou em cerca de 100 visões. E em uma das visões em que ele entrou, ele foi levado até uma adega. Eu já devo ter falado disso em outra ocasião, mas não importa. E aí, chegando na adega, o anjo falou para ele: olha, essa adega é diferente porque nós guardamos as garrafas dos vinhos que já foram abertos e consumidos, por sinal. Mas eu quero te apresentar. Quero te apresentar, mesmo me antecipando, não apenas esse lado, mas também o outro. Então o anjo levou aquele irmão que entrou naquela visão até a parte da adega onde os vinhos já haviam sido abertos e também consumidos. E aí o anjo mostrou para o camarada que entrou na visão: está vendo essa garrafa onde foi aberto o vinho consumido? E ele disse: estou vendo. Nessa garrafa estava contido o avivamento do país de Gales. Nessa outra garrafa, onde a mesma foi aberta e o vinho consumido, estava contido o avivamento de Pensacola. Está vendo essa garrafa onde a mesma foi aberta e o vinho consumido? Essa é a garrafa, o vinho do avivamento derramado na Rua Azusa. Agora vamos para outra parte da adega. E ele levou o camarada diante de uma garrafa que estava aberta, mas que ainda não tinha, na qual o vinho ainda não havia sido consumido. E falou: você está vendo essa garrafa e esse vinho? Ele falou: estou. Esse é o vinho do avivamento que será derramado sobre essa geração. Eu creio, após a visitação do Espírito em Azusa, o Senhor disse a William Seymour, não sei se você sabe, mas do avivamento da Rua Azusa até hoje, foram alcançadas 600 milhões de pessoas. De Azusa até aqui, 600 milhões de pessoas. Mas o Senhor disse para William Seymour: daqui a 100 anos, se passaram 110, daqui a 100 anos, eu virei, mas a colheita será muito maior, porque a colheita será de 1 bilhão de almas. Eu creio em uma colheita de 1 bilhão de almas, eu creio em um avivamento. E quanto ao avivamento, existem 2 grupos de pessoas, e eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui está a chave dessa mensagem. O primeiro grupo de pessoas é composto por aqueles que foram alcançados por tamanha visitação do Espírito, que foram alcançadas pelo poder, pela vida, pela glória. Esse é o primeiro grupo. Mas o segundo grupo de pessoas é composto por aqueles responsáveis de chamar essa visitação, de atrair essa presença. São os responsáveis por atrair a Deus. E esse é o nosso lugar no cenário. Nós somos aqueles que irão trazer um avivamento. Eu creio que nós estamos diante de uma colheita sem precedentes, de um avivamento o qual ainda não varreu a terra. Eu creio que nós estamos diante de uma colheita de 1 bilhão de almas. É isso que queima em nossos corações. Nós temos dito: erguei os olhos e vede, porque os campos já branquejam e prontos para a ceifa. Os campos estão brancos. Há um mover de Deus para as escolas e universidades. Não é porque nós somos bons ou porque Deus tem um contrato de exclusividade conosco. Não, já existiu um mover. Nós simplesmente nos dispusemos a mergulhar, a entrar de cabeça, a participar, a não sermos meros espectadores, mas a estarmos envolvidos. E eu elenquei alguns tópicos, alguns pontos, mediante os quais, ao meu ver, se nós os cumprirmos, os seguirmos, nós estaremos em linha e dentro desse grupo de pessoas que chamarão, que atrairão esse avivamento. E o primeiro desses pontos é o seguinte: viva pelo propósito e não por uma oportunidade, não pela circunstância. Viva por um propósito, por uma missão. A palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo estava preso. E quando é fé, eles começaram a louvar e as cadeias se abriram e acontece que o guarda ficou muito preocupado com o que aconteceu. Falou: os presos vão fugir e eles vão achar que eu estava de conchavo com eles, eu tenho que me matar. O apóstolo Paulo, ele estava preso, ele poderia muito bem fugir para dar continuidade à obra a qual ele começou, mas ele não vivia por uma oportunidade,
Ele vivia por uma missão, por um propósito. Sem que ele fugisse, ele parou diante do guarda e falou: não se mate, não faça isso. Se você crê no Senhor Jesus, não apenas você, mas toda a sua casa será salva. Ele poderia ter fugido, mas ele decidiu permanecer. A Suelen não falou aqui porque ela é um pouco modesta, mas eu fiquei muito admirado. Ela passou o neném, a nota dela dava para ela fazer medicina, cursar medicina. E aí eu perguntei: e aí, o que você vai fazer? Medicina? Ela: não, vou fazer um curso de licenciatura em língua portuguesa e tal. Eu falei: por quê? Porque esse é o meu chamado, essa é a minha missão. Em outras palavras, ela está dizendo: eu tenho uma missão e eu não vou parar, porque eu não ando pelas circunstâncias, eu ando pela palavra plantada no meu coração. Eu não sou movida de um lado para o outro, eu sou guiada pelo vento do Espírito. A palavra de Deus fala: o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com os que são nascidos do Espírito. Eu me lembro que quando eu sou formado na turma especial, e quando eu fui fazer a turma especial, o povo falou para mim: você é louco, você bateu com a cabeça, você tem um futuro promissor pela frente, você vai ser pastor. Eu falei: vou. E o futuro, a provisão, a prosperidade. E ainda no meio do seminário inventei de casar. O povo falou: essa menina vai passar fome, você vai morar debaixo da ponte. Eu falei: não. Deus, o qual eu sirvo, em base da sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Quem me conhece sabe, eu não sou um cara rico, mas eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera, porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé, eu ando pelo propósito. Nós temos uma missão e nós não paramos, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Nós andamos por essa convicção no nosso coração. E o segundo ponto é: viva pela intimidade e não pelo prazer. O primeiro é: viva pelo propósito e não pela circunstância ou pela oportunidade. O segundo é: viva pela intimidade e não pelo prazer. O Senhor fala que naqueles dias muitos dirão: Senhor, mas em teu nome não expelimos demônios, não curamos enfermos e parará. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. A palavra conhecer no original é coito, que é a mesma palavra utilizada para uma relação íntima entre um casal. Fala de intimidade, relacionamento, profundidade. Sabe, nós estamos fartos de vivermos em meio a pessoas que esperam apenas nirvanas espirituais. Oh, eu caí no espírito e foi uma vez, nada contra, tem o seu lugar. Mas melhor do que cair no espírito é andar no espírito. É viver uma vida profunda em Deus, uma vida apaixonada. Nós temos viajado o Brasil e creio que nós vamos viajar o mundo, né? E as pessoas nos perguntam: qual que é o segredo do sucesso? E tem gente que fala que não existe. Eu creio que existe o segredo do sucesso. Mateus capítulo 6, versículo 6. Primeiro passo, 3 passos para o sucesso. O primeiro deles: entra para o teu quarto. O segundo: fecha a porta. E o terceiro: ore ao Deus que está em secreto. Sabe qual que é a consequência disso? O Deus que está em secreto vai te recompensar. É intimidade, é viver uma vida profunda. Não é simplesmente torcer, como diz o pastor Marcelo, para o mesmo time, jogar bola junto. É saber o que está no coração de Deus. É chorar por aquilo que Ele chora. É aspirar por aquilo que Ele aspira. É levantar pela manhã e perguntar: e aí, Senhor, qual que é o plano de hoje? O que o Senhor tem para nós? Qual que é a minha missão? O que o Senhor tem para mim? É pregar, é curar, é estudar, é ensinar, é o quê? Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a verdade. Nós queremos ser pessoas profundas em Deus, pessoas apaixonadas. Chega de frases prontas, frases de efeito. Tem nada contra, eu particularmente gosto muito das histórias de avivamento e de uma série de coisas, da história da igreja. E se você percebeu, eu faço inúmeras citações. Todavia isso por si só não é suficiente. Não sei se você sabe, mas o significado do nome Radicais Livres é o seguinte: a palavra radical deriva do grego raiz, que aponta para a profundidade, para as profundezas. Um povo profundo em Deus, um povo mergulhado em Deus. E o livres do pecado, da condenação, da acusação. Um povo que anda na contramão do mundo. Nós não queremos fazer festa, barulho.
Nós estamos comprometidos com uma causa eterna, com o propósito de Deus. Nós fomos para lá, a gente estava na chácara, eu falei para minha esposa, falou, e aí, comeu, está satisfeito? A gente passou lá, e o senhor sabe que o fim de compartilhar acerca disso é com vista de que você seja edificado. Comeu, matou a fome, nós ficamos uma semana de jejum na água. Eu falei, no final das contas eu comi, mas eu fui perceber que comida não é lá essas coisas. A gente estava lá embaraçado nos cabelos encaracolados de Jesus. Nós provamos, desfrutamos de um dos melhores, ou dos melhores dias até então vividos. Foi poderoso, fui impactado, tenho certeza que a minha vida não vai ser mais a mesma depois disso. E a sua também não, porque você está debaixo dessa unção também. Você está debaixo desse mover. Mas o terceiro ponto é o seguinte: viva pela perspectiva do céu e não da terra. A palavra de Deus fala que Isaías teve uma visão, e na visão que ele teve, ele viu o Senhor assentado no ano do caos, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi ao Senhor, no tempo do caos, da ruína, da destruição. Esses são dias os quais nós temos vivido. E o Senhor teve um encontro com ele. Ele falou, ai de mim, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Essa era a perspectiva dele a respeito da terra. Mas a perspectiva do céu em relação à terra era a seguinte: santo, santo, santo é o Senhor poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Quem anda pela perspectiva da terra, ele julga a aparência, o natural. Mas quem anda pela perspectiva do céu, anda com vista à obra consumada. Eu me lembro que eu aprontei uma série de coisas no mundo. Era terrível. E eu ia lá na casa da minha avó, e minha avó dizia assim: pastorzão, homem de Deus, cheio de espírito. E eu ficava pensando, sabe nada, inocente. Sabe de nada, sou terrível. Eu acho que Deus que olhava, você não sabe de nada, inocente. E eu ficava todo cheio de acusação. E aconteceu que eu tive experiência com Deus, minha vida foi mudada e hoje eu estou aqui. Mas qual que era a grande questão? Ela não me olhava segundo a carne, mas segundo a reta justiça que é Cristo Jesus. Ela não ficava me apontando defeito. Enquanto eu ficava cheio de acusação, o Senhor me olhava com um olhar de justificação. Justo, santo, santificado, perdoado, redimido, lavado. Quando nós começamos o trabalho, uma pessoa enviada pelo diabo falou: esse trabalho não vai dar certo. A gente já tentou inúmeras vezes, nunca deu certo, não vai ser dessa vez que vai dar. E se nada der certo, pastor, não, depois te dá uma rede de novo. Eu falei, não sabe nada, inocente. A perspectiva da obra consumada. Se Deus me colocou nisso, não pode dar errado. Não chame a Deus para participar de um mover e ache que vai fracassar, que vai dar errado. Se Deus está no negócio, aí nós temos tudo. Não foi à toa que nós começamos, as coisas começaram a explodir, que nós perdemos até o controle. Quantos núcleos nós temos? Não sei, brotando do vento, da terra. A Priscila mesmo começou agora lá, entrou na escola, abriu 17 núcleos, numa escola, e ainda tem outras 4. O Ramon, inclusive, nos chamou esses dias lá, nós quebramos o pau lá, pregamos para uns 200 jovens, foi uma benção. O Almir já multiplicou o núcleo, o José está aqui, a Suelen, os meninos. Nós estamos fluindo, há um mover da parte de Deus. Mas nós decidimos andar pela perspectiva do céu e não da terra. Se nós assim fizermos, o que vai acontecer? O céu vai vir para a terra. O céu vai vir para a terra. Muitas vezes nós queremos ir para o céu, mas na consumação de todas as coisas é o céu que vai vir para a terra. Vai invadir a terra. O apóstolo Pedro, ele teve uma experiência com Deus. E depois disso, ele entendeu. O Senhor tinha falado, o reino de Deus está dentro de você. Ele foi orar pelo enfermo lá em Atos. E antes de orar pelo enfermo, ele falou, olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas antes disso, olha para mim. Por que ele pediu para olhar para ele? Porque quem via ele, viu o Pai. Ele já estava em outra dimensão, ele já estava para lá de Bagdá e 3 coqueiros, como diz a história. Ele já não era, ele não estava nesse plano. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A minha pátria é o céu.
E a palavra de Deus fala que ele pregou o evangelho, 3.000 foram salvos. Depois 2.000 foram salvos. A palavra de Deus fala que a projeção da sombra dele curava os enfermos. O apóstolo Paulo enviava o lenço e expelia demônios. O povo ficou perturbado. O que está acontecendo? O que está rolando aqui? O que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo era que o céu estava tomando a terra. Deixa eu contar algo para você. Nessa reunião da Global Kingdom, o pastor Elias Dantas disse o seguinte, que vários muçulmanos têm se convertido. E vocês têm ouvido isso em nossas conferências. Mas não é mediante a pregação do evangelho de uma pessoa física, não. Jesus tem aparecido para as pessoas. E milhares e milhares têm sido salvas. E aí o que acontece? Uma muçulmana foi salva. E ela ficou doida, falou, tem que contar para meu pai. Tem que contar para meu pai. E o povo falou para ela, não conta não, menina, que se você contar você vai morrer. Ela falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou contar, estou sentindo no meu coração. E aí ela está lá diante do pai dela, falou, eu tenho que fazer uma confissão aqui. O pai fala, menina, falou, sou crente. O pessoal do louvor pode vir, sou crente. E o pai dela falou, eu já sabia. Ela ficou espantada. Como que você sabia? Eu fiquei sabendo, seu comportamento mudou, sua vida mudou. E acontece que já fazem 3 semanas que eu estou tentando te envenenar e você não morre. Isso só pode ser obra divina. Isso só pode ser obra de Deus. O céu estava tomando a terra. O céu estava tomando a terra. Hoje nós participamos de um momento, de um mover à tarde lá que indescritível, inexplicável. Eu creio que nós vamos pregar o evangelho nas escolas e universidades, não é com ostentação de linguagem persuasiva, mas é da demonstração do Espírito e do poder de Deus. Os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os aleijados vão andar, e nós iremos anunciar, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Nós precisamos, eu sei que no seu coração, eu sinto no meu espírito, você já sonhou, teve visões, orando por enfermos, pregando para multidões, em cruzadas evangelísticas. Se isso testifica no seu coração, pode levantar a mão, se você já teve uma visão, curando enfermos, pregando em cruzadas. Quantos de vocês já tiveram visões pregando em cruzadas aqui, evangelísticas? Eu sinto no meu coração, eu vim com isso no coração, estava conversando com o pastor Giles antes do almoço, e ele está falando desse negócio de mover, de avivamento. Eu falei, nossa, nós vamos mergulhar junto nesse negócio. E é isso que Deus tem para nós. É isso que já tem acontecido nas reuniões dos núcleos. O que aconteceu no núcleo? O menino teve um ataque epilético, que por sinal era consequência de uma atuação maligna. O Jeff, pô, foi lá, orou com ele. O menino foi liberto, sem explicação, ninguém soube dizer o que aconteceu. Final das contas, os meninos foram levados até o pai do garoto. Pai maravilhado, o que aconteceu? Meu filho foi curado e tal. E os meninos perceberam que ele tinha perda auditiva no ouvido. Ele falou, eu quero orar pelo senhor também. Impuseram as mãos, até o pai do menino foi curado. É isso que Deus tem para nós. Eu me lembro, eu queria que você se colocasse de pé. Eu me lembro que enquanto eu fazia a turma especial, eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero pregar o evangelho com poder. Com poder, com milagres, sinais. Porque a palavra de Deus fala que esses sinais iam acompanhar aqueles que crescem. E eu creio no teu nome. E aí o que acontece? Eu fui para a conferência dos radicais, a primeira do Serra Dourada, e eu pedi, eu quero orar com um surdo. E ele vai ouvir. Vai ouvir, vai ser uma bênção. E aí quando é fé, eu estou andando, eu estou abreviando, curtando a história. Eu vejo um camarada com aparelho auditivo. Aí eu pensei, deve ser esse não, deve ser o próximo. E aí o Espírito Santo na hora me advertiu, falou, é esse, para. Então vou lá. Falei, tem uma palavra da parte de Deus para orar com você. O que aconteceu contigo? Não sei o que, contou a história, sou surdo. Eu falei, eu creio que Jesus pode te curar, você crê? Ele falou assim, não. Não creio. Várias pessoas já oraram comigo, não sei o que, não deu certo, e não vai ser dessa vez. Eu falei, nossa, agora eu preciso de uma palavra, né? E aí na hora eu fui tomado de uma palavra de sabedoria, a palavra que cala. Eu falei, você não precisa crer não, só concorda com minha fé, Deus vai te curar. Pode tirar o aparelho, você nunca mais precisará colocá-lo de volta no seu ouvido. Chamei a responsabilidade, falei, Senhor, nós estamos juntos, hein?
estou contigo e não abro. Falei, tira o aparelho, Deus vai te curar. Eu não só coloquei as mãos sobre a orelha dele, não, enfiei os dedos no ouvido dele. Eu ordenei, espírito surdo, sai dele agora, em nome de Jesus. E na hora o menino deu um tremelique, eu já enchi de fé. Eu falei, rapaz, o trem funciona. E aí eu falei, Senhor, que ele venha ouvir 2 vezes mais do que eu estou ouvindo. Agora, em nome de Jesus. E aí fui para trás do camarada, né? O povo tem a técnica de leitura labial. Eu falei, não pode ler meus lábios, né? Eu perguntei, você está me ouvindo? O menino falou nada. Eu falei, nossa, você está me ouvindo? Aí ele começou a chorar. Eu falei, nossa, acabei com a vida do menino. E eu falei, você está me ouvindo? Ele falou, estou te ouvindo perfeitamente, perfeitamente. O povo vibrou, e aleluia, e glória a Deus. E nós bendizemos ao nome do Senhor. Naquela mesma noite, nós fomos conversar com a garota, e ela também era surda. E nós perguntamos, você crê que Jesus pode te curar? Ela falou, eu creio. Eu falei, então nós estamos juntos, Jesus vai te curar aqui. Nós impusemos as mãos sobre as orelhas dela, declaramos que ela fosse curada. Ela foi curada, mas a menina doidou, ela saiu correndo assim, começou a dar volta e gritar e não sei o que. Ela também foi curada de surdez. E um dos nossos encontros, nós fomos orar, o camarada tinha caído de um andame, não andava de jeito nenhum. Falei, traz o óleo lá. Nós pegamos o óleo, fizemos uma massagem no joelho dele. Falei, agora fica de pé. Aí ele ficou todo doido. Eu falei, você não vai só andar não, você vai correr. Corre agora em nome de Jesus. E o cara saiu correndo, e aleluia, e glória a Deus. E rolou um grande milagre. Outra vez nós estávamos voltando do Natal lá na casa da minha avó. Eu e um discípulo, que era doido igual eu. Nós encontramos um cadeirante voltando para casa, sozinho, perto do atacadão ali pro rumo do Recanto do Bosque. Minha avó mora lá no Itatiaia. E aí nós estávamos indo lá, o cara voltando sozinho. Meu discípulo falou, vamos dar uma carona para ele? Eu falei, vamos. E nós nunca tínhamos visto o cara, colocamos ele dentro do carro. Eu falei, oportunidade, pregar o evangelho, não só com palavra, poder, deixamos o cara lá, falou, Jesus te abençoe, Feliz Natal, um próspero ano novo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus pode te curar. Jesus quer te curar. Você crê? Ele falou, ai, creio. Ele não sentiu firmeza. Eu falei, mas Jesus vai te curar. E ele sentado na cadeira de roda, nós seguramos nas mãos dele e falamos, em nome de Jesus, levanta e anda. O camarada levantou, saiu andando, e nós começamos a chorar, começou a rolar um mover, e ele foi curado para a glória de Deus. Eu creio que esses sinais, eles vão nos acompanhar. Eu creio que nós vamos pregar o evangelho não apenas com ostentação de linguagem, mas da demonstração do Espírito e do poder de Deus. Eu creio, eu não sei se você sabe, mas nós recebemos uma palavra profética que do interior do Brasil, do estado de Goiás, seriam enviadas flechas incendiadas para todas as partes do mundo. Eu creio que essas flechas incendiadas estão aqui nessa noite. Eu creio em um avivamento universitário. Eu creio em uma revolução estudantil. Eu creio que os campos já estão brancos e prontos para a ceifa. Eu gostaria que, se você cresce nisso, fechasse os olhos e permitisse ser ministrado por Deus.